Estou de volta. E agora vamos a uma outra competência, que você não vai confundir, nem pode, com a que eu expliquei agora há pouco, né? Falei sobre a competência legislativa. E agora será a competência em matéria orçamentária. Tela. A competência em matéria orçamentária quer dizer a quem compete tomar a iniciativa do processo orçamentário. Quem é que vai elaborar o projeto de lei, vai encaminhar esse projeto de lei? Do PPA, da LDO e da LOA. Quando você encontrar esse tema na sua prova, lembrem-se assim: a competência em matéria orçamentária sempre será do chefe do Poder Executivo. Na esfera federal, presidente; na esfera estadual, governador; na esfera municipal, prefeito. Gente, essas regras que eu estou explicando para vocês, até o final do curso, vale para a esfera federal, a estadual e a municipal. Então, vou me referir a presidente. Vocês já sabem, não é? Também vale para o governador e também vale para o prefeito. Então, quando o assunto for competência em matéria orçamentária, a iniciativa do processo sempre será do chefe do Poder Executivo. É ele quem vai elaborar, vai encaminhar a quem? Ao Poder Legislativo. Caberá ao Poder Legislativo estudar, analisar, aprovar e devolver ao Poder Executivo o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Então, essa é a chamada competência privativa. Competência privativa, que caberá sempre ao chefe do Poder Executivo. E a fundamentação legal para isso começa no artigo 84 da Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. E também utilizarei como fundamentação legal, ainda dentro da Constituição Federal, o artigo 65 e seus incisos. Leis de iniciativa, olha de quem? Do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Mas, Wilson, sendo essa competência privativa, digamos que o presidente não encaminhou o projeto de lei. E aí, o que vai acontecer? Se a banca colocar isso na sua questão, a resposta é essa aqui. Crime de responsabilidade. Constituição Federal, artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra, inciso 6, a lei orçamentária. Então, a competência é privativa. E aproveitando esse tema, aproveitando essa minha informação, eu pergunto a vocês. Sendo a competência privativa em matéria orçamentária, cabe ou não a delegação? E aí? Respondem o quê? Cuidado, hein? Sendo a competência privativa em matéria orçamentária, não cabe a delegação. Mas, Wilson, é competência privativa? Mas eu falei em matéria orçamentária. Pois já há entendimento do Supremo Tribunal Federal, onde não se admite a delegação. Só quem pode encaminhar esses projetos de lei é o presidente, na sua esfera, ao Congresso. Não pode um deputado, não pode um senador tomar a frente e encaminhar um desses ou todos os projetos de lei. Caso ele faça, será o quê? Esse projeto será declarado inconstitucional quanto à forma. O presidente tem que encaminhar dentro das datas que foram fixadas pela Constituição Federal. E é isso que eu chamo a atenção e coloco no nosso material para que você possa estudar depois na tela. Atenção! Apesar do comando constitucional mencionar competência privativa, existe entendimento do Supremo Tribunal Federal que essa competência é exclusiva e vinculada. Ou seja, compete somente ao presidente da República
encaminhar os projetos de lei de orçamento e ainda dentro dos prazos estabelecidos na Constituição Federal ao Poder Legislativo. O que eu falei para vocês, se um membro do Congresso Nacional, senador ou deputado, caso tomasse a iniciativa de encaminhar um ou todos os projetos de lei, acarretaria uma inconstitucionalidade formal. Então, muito cuidado, cada um tem a sua responsabilidade. O presidente vai encaminhar. E qual é a responsabilidade do Congresso? Receber, estudar, analisar e aprovar. Constituição Federal, artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta, para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, inciso 2, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Então, cada um tem o seu papel. O presidente vai elaborar e vai encaminhar ao Congresso. O Congresso vai receber, vai estudar, vai analisar, vai aprovar e vai devolver ao presidente. Então, vocês perceberam que quem deve encaminhar é o presidente, dentro das datas fixadas onde? Na Constituição Federal. Mas para que vocês comecem a entender essas datas, e decorem também, entender e decorar essas datas, eu vou ter que apresentar agora as duas referências temporais que foram utilizadas pela Constituição Federal para o cálculo dessas datas. Teremos uma referência temporal para o cálculo das datas limites que o presidente tem para encaminhar o projeto. E outra referência temporal que será utilizada para o cálculo das datas limites que o Congresso tem para devolver o projeto. A primeira referência será o exercício financeiro, na tela. Exercício financeiro. Pela Lei 4320/64, a sua previsão, a sua regulamentação está no artigo 34. O exercício financeiro coincide com o ano civil. Portanto, ele começará no dia 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro. Começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro. Cuidado, não confundam o exercício financeiro com o exercício social. O exercício social é um termo utilizado na contabilidade privada. E o exercício social, a data do seu término, será fixada no Estatuto da Companhia. Pode ser qualquer dia, pode ser qualquer mês. Já o exercício financeiro, não. Ele sempre vai começar no dia 1º de janeiro e sempre terminará no dia 31 de dezembro. Sempre, sempre. Mas, Wilson, como é que vamos utilizar essa referência temporal para calcular as datas que o presidente tem, datas limites que ele tem para encaminhar o projeto de lei? Como? Vamos ver. Vou começar calculando aqui o PPA, as datas limites do PPA. Aí vem a Constituição Federal e disse assim, olha, presidente, você tem até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro para elaborar e encaminhar esse projeto ao Congresso. Você já sabe que a data do encerramento do exercício financeiro é 31 de agosto. Volta em 4 meses, 31 de dezembro, perdão. Volta em 4 meses, aí vai dar 31 de agosto. Então, gente, 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, 31 de agosto. Essa é a data limite. Em relação ao PPA, no que diz respeito à LDO, muda, hein? A data limite é calculada assim, até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Calculando, vai dar 15 de abril. E a lei orçamentária anual? É a mesma data do PPA, 31 de agosto. E assim vamos calcular essas datas limites.
vocês já comecem a decorar. Depois eu mostrarei a fundamentação legal para tudo isso. Eu falei que o direito financeiro é um direito positivo, tudo tem norma, tudo tem regra, tudo tem uma legislação que ampara. Bem, o exercício financeiro foi a primeira referência. A segunda, acho que vocês já estudaram, é a sessão legislativa. Constituição Federal, artigo 57. O Congresso Nacional reúne-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Portanto, a sessão legislativa ela foi dividida em 2 períodos. O primeiro período começará no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho. No caso, amanhã, que estou gravando aqui no dia 1º. Então, 2 de fevereiro a 17 de julho. Já o segundo período vai do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, temos aqui 2 períodos para a sessão legislativa. Se a banca cobrar, né? O primeiro período vai de quando a quando? Você, 2 de fevereiro a 17 de julho. E se a banca cobrar? E o segundo período? Você, 1º de agosto a 22 de dezembro. E cuidado, se a banca cobrar e a sessão legislativa vai de quando a quando? Fácil, 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Falei que a sessão legislativa é a referência temporal para o cálculo das datas limites que o Congresso tem para devolver o projeto de lei. O PPA deverá ser devolvido até o encerramento da sessão legislativa. Olha quando é? 22 de dezembro. E a LDO deverá ser devolvida até o encerramento, cuidado, hein? Do primeiro período da sessão legislativa. Cuidado porque vem a banca e coloca assim, a LDO deverá ser devolvida pelo Congresso até o encerramento da sessão legislativa. Errado! Até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Entenderam aí? Certo. Em relação à lei orçamentária anual, é a mesma data do PPA, 22 de dezembro. Então, temos aí o quê? As datas limites que a Constituição Federal estabeleceu para que o Executivo encaminhasse o projeto de lei e o Legislativo devolvesse esse mesmo projeto de lei. Falei na parte anterior, logo no início, sobre a vigência do PPA, da LDO e da LOA, não falei? Eu disse assim, olha, o PPA são 4 anos, a LDO 1 ano e um pouquinho, e a LOA 1 ano apenas. Agora eu vou explicar esse 1 ano e um pouquinho, agora, na tela. 1 ano e um pouquinho, vigência da LDO. Os prazos são esses aqui, que eu já falei. O Executivo vai elaborar e encaminhar ao Legislativo até o dia 15 de abril. O Legislativo vai receber, vai estudar, vai analisar, vai aprovar e vai devolver ao Executivo até o dia 17 de julho. Já decoraram essas datas, né? Ótimo. Agora vamos trabalhar em cima de 1 ano e um pouquinho. Vamos supor que em 17 de julho do ano passado, 2015, foi aprovado uma LDO. E a LDO ela serve para quê? Para orientar tanto a elaboração quanto a execução da LOA. É como se fosse um manual, uma cartilha utilizada pelo Executivo. E ela começou a vigir, orientando a elaboração dessa LOA em 2015. Ora, se eu estou orientando a elaboração dessa LOA que está ocorrendo em 2015, é porque ela se refere a 2016. É assim que funciona. Essa orientação seguirá até o final de 2015 e assim seguiu. Só que a LOA será executada em 2016. A LDO não para com a orientação da elaboração, não. Ela não para aí, não. Ela também vai orientar a execução. E quando juntarmos esses 2 períodos, aquele em que ela estava orientando a elaboração com aquele
que ela vai orientar a execução, ficaremos assim. E aí temos o quê? A vigência da LDO. Juntando esses dois períodos, você vai perceber que passaremos de um ano. Então, gente, a vigência da LDO não é de apenas um ano. Ela é anual, mas a sua vigência passa de um ano. Mas, Wilson, por que você falou um ano e um pouquinho? Porque a LDO, ela poderá ser aprovada de forma antecipada, ou com atraso, ou exatamente nessa data. Por isso que eu não estabeleci já uma data fixa. O que acontece é o seguinte, quando ela é elaborada, quando ela é aprovada nas datas corretas, a sua vigência passará de um ano. Agora, aproveitando esse gancho, em 17 de julho de 2016, o que vai acontecer? Teremos uma outra LDO. Se eu estou aprovando uma LDO em 2016, é porque ela se refere a 2017, ok? A partir daí, essa LDO, ela começará a orientar a elaboração da LOA referente a 2017. E agora? E agora, olha a figurinha. A partir deste momento, teremos duas LDOs vigindo. A primeira estará orientando a execução da LOA. A segunda estará orientando a elaboração da LOA. Então, cuidado, se a banca afirmar em um determinado momento do exercício financeiro, teremos duas LDOs vigindo ao mesmo tempo. A questão estará correta. Só tenham cuidado, pois essas LDOs estarão orientando leis diferentes. A primeira estará orientando a execução da LOA. A segunda estará orientando a elaboração da LOA. Então, muito cuidado com essa afirmação, com essa informação, ok? PPA, LDO e LOA são leis orçamentárias que estão dentro do sistema orçamentário brasileiro. Mas a pergunta que vem a seguir é: será que realmente são leis orçamentárias? Em qualquer sentido? Será? Isso é visto onde? No ponto chamado natureza jurídica da lei orçamentária. Na tela. É o que veremos agora. Natureza jurídica da lei orçamentária. Quer dizer o quê? É uma lei ou não é uma lei? É uma lei em qualquer sentido ou não? Que é uma lei mas o sentido que vamos utilizar inicialmente é o sentido formal. E o que é uma lei em sentido formal? Lei em sentido formal representa todo ato normativo emanado de um órgão com competência legislativa, sendo conteúdo irrelevante. Sendo conteúdo irrelevante. Gente, você jamais poderá marcar como correta uma questão caso venha afirmar que o orçamento é só uma lei em sentido material, pois lei em sentido material corresponde a todo ato normativo emanado por órgão do Estado, mesmo que não incumbido da função legislativa. O importante agora é o conteúdo, que define qualquer conjunto de normas dotadas de abstração e generalidade, ou seja, com aplicação a um número indeterminado de situações futuras. Então, Wilson, é uma lei em sentido formal? Exatamente. Não é uma lei no sentido material? Exatamente. Pois uma lei pode ter ao mesmo tempo o sentido formal e material, ou como no caso do orçamento, em regra, sentido formal. Mais uma vez, lei em sentido formal, lei de efeito concreto, individual, pois seu conteúdo assemelha-se aos atos administrativos, individuais ou concretos. Wilson, não entendi muito bem esse sentido formal, não. Eu vou dar um exemplo para que você possa entender melhor. Vamos supor que um governador, ele colocou dentro da sua lei orçamentária anual
despesas para a construção de um hospital. Isso em 2015, no ano passado. Agora, em 2016, essa lei orçamentária está sendo executada. Janeiro, nada de o hospital ser iniciado. Fevereiro, nada. Março, abril, maio, junho, nada. Mesmo assim, você, eu, nós não poderemos entrar na justiça exigindo a construção desse hospital, mesmo estando na lei orçamentária anual. Por que não? Porque o seu conteúdo é irrelevante. A sua matéria não é lei, é um mero ato administrativo, é um ato condição. A condição para se executar, para se construir o hospital, é colocar dentro da LOA. Mas ao colocar a despesa dentro da LOA, eu, governante, sou obrigado a executá-la? Não. Por que não? Porque o conteúdo não é lei, é um ato administrativo, pois o seu sentido é formal. A lei orçamentária anual, ela é autorizativa. Na tela. Temos, já falei que é uma lei em sentido formal. Ela tem caráter autorizativo. A simples previsão de despesa na lei orçamentária anual não cria direito subjetivo, não sendo possível se exigir, por via judicial, que uma despesa específica prevista no orçamento seja realizada. É aí que vem o seu caráter autorizativo. Continua. Não obriga o poder público, que pode, por exemplo, deixar de realizar uma despesa autorizada pelo legislativo. O orçamento, diversas vezes, deixa de possuir uma característica essencial das leis, que é a coercibilidade. Então temos, é uma lei em sentido formal, é uma lei temporária, é uma lei ordinária, é uma lei especial. Mas, Wilson, eu ouvi falar de um tal aí de orçamento impositivo. Tem esse negócio aí? Porque sendo orçamento impositivo, olha, impositivo, ele não tem caráter autorizativo, ele tem caráter impositivo. Realmente isso aconteceu no ano passado. Como assim? E agora? É autorizativo ou é impositivo? Eu vou mostrar um pouco para vocês esse caráter parcial impositivo. Lá em ciclo orçamentário eu vou detalhar tudo o que aconteceu, mas por enquanto eu fico assim na tela. Orçamento impositivo. O que aconteceu foi, em 18 de março de 2015, foi publicada a emenda à Constituição Federal número 86/2015, tornando o quê? As emendas dos parlamentares impositivas. Então, o que temos são as emendas impositivas. Mas isso não quer dizer que todo orçamento é impositivo. Uma parte é impositiva, a outra parte autorizativa. Então, a partir dessa emenda, número 86/2015, agora temos o orçamento parcialmente impositivo e a outra parte autorizativa. Você vai entender perfeitamente isso em ciclo orçamentário. Mas, por enquanto, olha a figurinha. Dentro do orçamento, teremos ainda, em sua grande maioria, as despesas discricionárias, que são aquelas autorizativas. Teremos também despesas obrigatórias, que já são obrigatórias mesmo antes de colocarmos dentro da LOA. Despesas que a Constituição Federal exige. E temos uma pequena parte que foi incluída, que é obrigatória, que trata das emendas impositivas. Então vejam que agora o orçamento ele é híbrido. Uma parte autorizativa, né, a parte maior, e outra parte impositiva. Então, gente, mudou um pouco, mudou bastante, para ser sincero, a natureza jurídica do orçamento. Ok? Então, tenham cuidado, vamos entender. Fiquem tranquilos, dentro do assunto ciclo orçamentário. Tratando ainda desse ponto, já que o orçamento é autorizativo, uma parte impositivo,
Pergunto a vocês. Pergunto, pois a banca poderá perguntar também isso aqui. O Supremo Tribunal Federal pode exercer o controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias? Antes não, mas agora sim. E vamos então à evolução. O STF deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos demais atos normativos, quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independentemente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. O que aconteceu foi o seguinte: em 98, a DIN 1640, 2057, 2100, 2484 teve como postura: leis orçamentárias têm natureza concreta, logo inviável o controle com sede abstrata. Então, até 98, não se admitia a DIN em relação à LOA. Mas evoluiu. 2003, a DIN 2925, paradigma CID, combustíveis e desvinculação das receitas arrecadadas. Postura: a lei orçamentária anual, no caso concreto, tem densidade normativa suficiente para ser objeto de controle. Logo, a possibilidade de controle abstrato depende do caso. Então, até 98, não se admitia. Em 2003, dependendo do caso, iria se admitir a ação direta de inconstitucionalidade. Evoluímos. 2008. Postura: independente da análise da densidade normativa e, assim, no âmbito material da lei, há a possibilidade de controle abstrato pelo simples fato de ser lei. Logo, sempre poderá haver o controle em sede abstrata, bastando que uma lei, em sentido formal, seja objeto de controvérsia. Então, gente, atualmente cabe sim a ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo vai admitir. Ainda em relação à natureza jurídica das leis orçamentárias, agora vou passar para vocês várias correntes, vários autores. E o que vem acontecendo? As bancas citam um autor e perguntam: para esse autor, como ele trabalha a natureza jurídica da lei orçamentária? Isso está em que ponto? Na tela. Temos natureza jurídica, correntes doutrinárias. A primeira corrente, liderada pelo alemão Ronel, dispõe que o orçamento é sempre uma lei, porque emana do poder legislativo, um órgão legiferante. Para Ronel, tudo que é revestido de lei tem conteúdo de lei. Assim, o orçamento é uma lei em sentido formal e material. Decorem o doutrinador. Ronel: o orçamento é lei em sentido formal e material. A segunda corrente, cujo principal expoente é Mayer, classifica as leis de acordo com o seu conteúdo e não de acordo com o órgão de onde emanam. Assim, o orçamento é lei em sentido formal, porém não em sentido material. Já a terceira corrente, no qual se destaca Leão Dugot, o orçamento é formalmente uma lei, mas seu conteúdo, em algumas de suas partes, ato administrativo e em outras leis. Desta forma, a parte do orçamento relativa às despesas e às receitas originárias seria ato administrativo, porém, na parte relativa à autorização para a cobrança de receitas derivadas, deveria ser considerado lei. Então, para Leão Dugot, o orçamento tem natureza complexa. Por que complexa? Uma parte é lei, outra parte, ato administrativo. A parte relacionada à receita tributária, lei. O resto, ato administrativo. Temos ainda uma quarta corrente,
e depois eu vou resumir de uma forma mais simples para que você possa levar para a prova. Daqui a pouco eu faço isso. Até já.